enquanto assistia, uma palavra que foi dita me chamou a atenção. E eu sou muito curiosa. Às vezes tem alguém ministrando aqui, fala uma palavra, aí eu vou atrás daquela palavra, aí eu começo a estudar algum texto. E uma palavra que foi dita ali uma frase me chamou muita atenção. E aí eu falei, eu vou atrás de ler mais esse texto. E aí isso foi ontem, durante o dia, de manhã. Aí eu escolhi os louvores à noite. E aí quando foi hoje de manhã, eu sentei e abri essa palavra. Comecei a orar, fui ler essa palavra, fui me aprofundar um pouco mais. E aí o bispo me liga. Pastora, você pode ministrar hoje? Aí eu troquei com o João, falei, João, ministra aí os louvores, que eu vou focar na palavra. E quando ele me ligou falando assim, ministra essa palavra, eu falei, é essa palavra. É essa palavra que o Senhor já estava me incomodando. Desde a quarta de manhã, quando eu vi a série. E depois à noite eu fui separar os louvores. E eu falei, é essa palavra que eu vou ministrar hoje. É uma palavra muito conhecida. Com certeza vocês já ouviram muitas ministrações a respeito. Mas quando eu estava assistindo a série, e principalmente porque assim, a gente sabe que a série é uma bênção, mas existem coisas que o autor colocou lá, né, para dar uma incrementada. Então às vezes alguma coisa que eu vejo lá, eu gosto de dar uma confrontada com a palavra para ver o que está diferente ou não. E essa passagem, ela vai falar do momento que Jesus anda sobre as águas. E quando Jesus está ali com Pedro, eles estão no barco, Pedro sai para andar sobre as águas com Jesus. Pedro começa a dar alguns passos e de repente ele começa a afundar. E Jesus olha para ele e diz assim, na série, né? Continue com os olhos fitados em mim, fixos em mim. E aí essa frase me chamou a atenção. Continue olhando para mim. E aí eu fui na Bíblia, eu falei, deixa eu ver como é que está isso na Bíblia. Deixa eu ver como é que Jesus falou, se foi dessa forma. E eu comecei a dar uma estudada. Então Mateus 14, do versículo 22 ao 33... ele vai dizer assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos novamente. Senhor,
é a tua palavra, Pai, sendo explanada aqui. Deus, e eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos, Pai, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e ministrou em mim. Senhor, existem corações aqui sedentos, corações que anseiam pela tua palavra, por aprender mais de ti. Então fala, Espírito Santo. Tens liberdade, assim como o Senhor já está agindo desde o início do culto. Continua tocando, Senhor, continua falando. Jesus, vai, enquanto eu ministro, que a tua paz, Senhor, que a tua cura possa alcançar as vidas aqui, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Deus, visitar o mais profundo do nosso íntimo e achar lugar, que nós sejamos, Pai, como um solo fértil para a tua palavra, Jesus. Todo empecilho caia por terra em nome de Jesus nessa noite. Vem, Espírito Santo, e toca, Pai. É o que nós te clamamos. Amém. Nós nos deparamos aqui com uma passagem muito conhecida. Ela se dá logo após Jesus, ele ter ficado muitas e muitas horas ministrando a um povo. A passagem anterior a essa é a passagem da multiplicação dos pães. Quando Jesus, ele sai, ele havia recebido a palavra, a notícia de que João Batista tinha sido decapitado. Eu lembro até que o pastor Flávio ministrou sobre isso. E aí Jesus, ele recebe essa notícia que o primo dele morreu. Ele quer ficar um pouco recluso. E ele tenta ir para um lugar deserto, mas não tem jeito. Vai uma multidão atrás dele. E aí essa multidão sedenta, ele começa ali a falar. E aí já começa a ficar tarde. E as pessoas não vão embora, e as pessoas começam a ficar com fome. E aí vem um garotinho com 5 pães e 2 peixes, e Jesus faz um milagre de multiplicar esses pães e esses peixes, quando a palavra diz que havia mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E ele passa ali um dia todo ministrando aquele povo, e ele está cansado. E ele fala assim para os discípulos: olha, eu vou subir para o monte para orar. Era muito comum Jesus, principalmente depois que ele ficava ali com grandes multidões. A gente que ministra sabe, né? Quando você ministra, você prega aqui em cima, parece que quando você termina de pregar, parece passar um caminhão em cima de você. A gente realmente sente um peso muito grande. E imagina ele ali pregando para multidões, embaixo do sol, né? Num deserto, sem comer. Era bem cansativo. E era muito comum Jesus, ele querer ficar às vezes sozinho, falar com o Pai sozinho, aquela coisa que o João aqui falou sobre a intimidade com Deus. Só que é interessante que quando a gente começa a ler essa passagem do mar, a palavra diz que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para Cafarnaum. Eu peguei outras versões da Bíblia. Em casa a gente tem várias Bíblias. E eu fui ver se essa palavra estava também assim da mesma maneira como estava aqui na versão da NVI. E nas outras versões estava: Jesus compeliu. Que se você for procurar no dicionário, nada mais é também que insistiu. Ele meio que mandou os discípulos. Ele disse: eu estou mandando vocês irem para o mar. Nós sabemos que os discípulos dele, grande parte deles, eram pescadores. Eles estavam acostumados com o mar. Eles sabiam quando que daria para sair com o barco e quando não. Eles, sabiam olhar o tempo e falar: tá ok, beleza. A Bíblia não diz se quando os discípulos saíram para entrar no mar, para ir para o outro lado, se o tempo já estava demonstrando que ia fazer alguma tempestade. A Bíblia não diz. Existe uma outra passagem onde Jesus acalma a tempestade,
que está um pouquinho mais para frente, se você for ler lá, vai dizer que de repente a tempestade pegou eles, ou seja, eles saíram com o céu lindo, azul, e de repente veio uma tempestade, mas esse texto não diz isso. Esse texto não diz assim, de repente apareceu uma tempestade. Não. A Bíblia diz que ele obrigou, ele mandou, ele insistiu, falou, vocês vão entrar nesse barco. Provavelmente, o tempo já não estava bom. E os discípulos não estavam querendo ir de barco para o outro lado. Eles devem ter falado, mas Jesus, olha o tempo, vou ficar aqui. Eu estou mandando vocês entrarem. Vocês vão para Cafarnaum agora. E eu vou subir para o monte para orar. Imagina a cara dos discípulos, né? Manjando de tempo, sabiam como é que ia ficar. Sabendo que vinha a tempestade, aí Jesus fala assim, e eu vou para o monte para orar. Eles devem ter pensado assim, tá bom, ele vai orar por nós, né? Ele está largando a gente aqui no meio do mar, ele vai lá orar por nós, para Deus ter misericórdia de nós. E aí, os discípulos entram. E diz que quando o barco já estava a considerável distância, veio uma tempestade. Né? Diz aqui, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Então não veio de repente uma tempestade. Eles já entraram sabendo que o mar não estava para peixe. Eles já entraram sabendo que o negócio não estava muito bom. E quando eu comecei a ler, porque eu fui atraída por uma frase e eu comecei a ler o texto, essas coisas começaram a chamar a minha atenção. Porque na nossa vida não é diferente. Às vezes nós estamos vendo a onda vindo, nós estamos vendo que o mar não está para peixe, nós estamos vendo o tempo fechar, a gente está vendo a nuvem preta e Deus manda, vai fazer. Você está vendo tudo ficar ruim, você está vendo o negócio, e aí Deus manda, você vai. E aí você fala assim, mas Deus, olha como é que tá, vai formar uma tempestade e o Senhor está me mandando entrar. Vai. E ainda Jesus ainda fala assim, e eu vou para o monte orar. O Senhor não vai ficar nem aqui comigo. O Senhor está me mandando entrar no meio do mar. O mar que já está querendo ficar bravo, que já está vindo uma tempestade, e o Senhor não vai comigo. O Senhor está de brincadeira, né? Imagina você no lugar deles. Se você não faria a mesma coisa. Mas Jesus os forçou a entrar no mar. Jesus sabia o que ia acontecer. Eles não sabiam. Mas Jesus sabia, Ele sabe de todas as coisas. Ele estava em constante contato com o Pai. E o mais legal é que Jesus fala assim, e eu não vou junto. Você vai sozinho. Às vezes Deus faz com que a gente entre em determinadas situações para provar a nossa fé. Ele não quer saber o quanto de fé você tem, porque Ele já sabe. Mas Ele quer que você saiba o quanto de fé você tem, porque às vezes você acha que você está por cima da carne seca. Às vezes a gente está naquela fase e fala assim, eu tô o cara do sobrenatural. Eu tô abafando, eu tô orando todo dia, eu tô jejuando, né? Eu tô aqui buscando, eu tô... Aí Jesus fala assim, você tá? Então nós vamos ver. Nós vamos ver se você tá. Espera aí. Você tá? Então vamos ver. Às vezes Ele também permite que a gente entre em algumas situações para dar uma chacoalhada na nossa vida. Porque às vezes a gente está andando só em barquinho, em mar calmo. E aí a gente começa a dar uma relaxada, né? Sabe imagina você assim, naquele barco, com aquele dia lindo, aí você já começa a tomar uma água de coco, aí você já começa a curtir o verão. Aí Deus fala assim, peraí, que sossego é esse aí? Tomando água de coco. Não, eu não chamei você para ir para o mar, para você ficar tomando água de coco aí, curtindo a praia. Não era essa a intenção.
Espera aí que eu preciso dar uma chacoalhadinha na sua vida para você entender qual é o propósito do negócio. Aí às vezes Deus dá uma chacoalhada no nosso barco. Para falar assim, peraí, você não está aí para ficar curtindo, você está indo para ir lá para o outro lado para pregar a palavra, isso não é férias. Você não está aí de férias. Não, crente. Você está aqui a serviço. Preciso te lembrar disso. E é interessante porque eu estava estudando e diz que a viagem, que demoraria em torno de 1 a 2 horas, ela durou em torno de 6 a 12 horas. Só para vocês terem assim uma noção do nível que estava o mar. Só para ter uma ideia de como estava a onda. Quem já foi pescar em alto mar? O William, o Dedé, o Flávio. Olha que o Dedé e o William nem pegaram. O Dedé e o Flávio nem pegaram tempestade, né? Você pegou o William alguma vez? Várias? Eles sabem bem. Querem ir de novo, Dedé? O William falou que vai. O William tem mais fé que vocês. O William é Pedro. Mas não é fácil ficar dentro do mar. Não é fácil ficar dentro. Eu nunca tive a oportunidade assim de andar grandes distâncias, mas já tive a oportunidade de entrar num barco. E é uma coisa meio estranha. Você não sentir o chão. Você sentir aquele negócio balançando. E olha que eu entrei numa água bem calminha. É uma coisa, uma sensação bem estranha. Fora que todas as vezes que eles vão pescar, eles tomam Dramin quase que o dia inteiro antes. Porque quando você entra e começa com aquela onda para lá e para cá, a barriga faz igual. O barco vai na mesma medida do barco, para vocês terem uma noção de como é. E é assim que eles estavam lá dentro, nesse barco. E é interessante que eles chegam até uma certa distância e eles estão ali apavorados, eles estão ali falando assim, a gente não consegue nem ir para frente, nem ir para trás, nós já estamos há horas aqui tentando. Pensa que a maioria daqueles homens eram pescadores experientes, mas toda a experiência deles, todas as capacidades, todas as habilidades que eles tinham de estar acostumados a estar no mar, nenhuma delas foi suficiente para tirá-los daquela situação. E aí a Bíblia diz que por volta da, como é que ele fala aqui? Da quarta vigília, obrigada. Da quarta vigília, Jesus aparece para eles. Por volta entre 3 e 6 horas da manhã, eles falam. Bem nesse período, Jesus aparece no meio da tempestade. Se a gente for ler o texto lá de Marcos, Marcos diz assim, que Jesus aparece no meio do mar, e Jesus quer tomar a dianteira deles, Jesus quer passar na frente deles. A impressão que dá é que Jesus, ele queria ser visto, né? Jesus tenta dar uma corridinha assim, ó, para andar mais rápido, para ver se chega na frente deles. Ele queria ser visto, ele queria chamar a atenção deles. Só que, naquele momento, eles não reconheceram Jesus. E eu fiquei pensando que talvez eles não tivessem reconhecido Jesus, porque talvez eles ainda não tivessem a capacidade de entender naquele momento que Jesus era capaz de andar por sobre as águas. Porque se você começar a ver a história dos discípulos andando com Jesus, a impressão que me dá, não sei se é a vocês, mas a impressão que me dá é que os discípulos, eles demoram para entender. Claro que eles também não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje, que nos capacita, nos ensina todas as coisas, mas eles meio que limitavam Jesus, porque eles estavam andando ali com Jesus de carne. E às vezes era difícil para eles lidarem com essa questão da humanidade de Jesus, mas também do poder sobrenatural de Jesus.
Tanto é que se a gente for ler a mesma passagem de Jesus andando sobre as águas lá em Marcos, Marcos vai dizer uma coisa: que eles não acreditaram ali em Jesus, que eles ficaram com medo, porque eles ainda não haviam entendido o milagre dos pães. Olha só que doido. Ele faz um adendo dentro dessa passagem, falando da anterior, que eles não compreenderam, eles não puderam conceber talvez a questão de Jesus andar sobre as águas, do poderio de Deus, Jesus acalmar a tempestade, porque eles não tinham entendido um outro milagre ainda, que era o de multiplicar os pães. Que na verdade não era entender o milagre, mas era reconhecer o senhorio de Jesus. Era ir além da capacidade humana, porque eles estavam enxergando Jesus só como humano. E eles, de uma certa forma, acabavam limitando Jesus. E eu fiquei pensando, será que é muito diferente da gente? Porque a gente anda com Deus, a gente vê milagres, Deus faz um milagre hoje, cura, transforma, multiplica na nossa vida, mas quando chega uma outra situação, dá a impressão que a gente tende a acreditar que Deus ele foi capaz de fazer aquele milagre, mas ele não é capaz de fazer esse. Talvez não sejamos tão diferentes dos discípulos. Quando Marcos diz que eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães, às vezes falta a gente entender alguns milagres que Deus fez na nossa vida, para nós compreendermos que Ele é poderoso e capaz de fazer qualquer outra coisa. Acredito também que talvez eles não tenham percebido, reconhecido Jesus ali naquele momento, porque eles estavam envolvidos demais com o barulho e com a força do vento. E às vezes nós estamos assim. Estamos tão envolvidos com o barulho dos problemas, o barulho das circunstâncias, a força com que elas estão vindo diante de nós, que a gente não consegue reconhecer a voz de Jesus falando conosco. Quantas vezes nós falamos, mas Deus não está falando comigo? E às vezes não é que Deus não está falando conosco. Na verdade, nós não estamos conseguindo ouvir, porque estamos mais focados no barulho do problema, na força com que ele tem vindo para cima de nós, do que na voz de Jesus. Outro ponto para ser observado nessa passagem: Jesus chega no meio deles. Imagina você naquele barco. Eu sei que pra gente, por isso que eu gosto de assistir às vezes, porque pra gente é difícil de conceber. Não é uma coisa que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, né? A gente dentro de um barco, com tempestade, e ainda mais alguém andando em cima da água. Imagina você, Jesus andando sobre as águas, e aí eles começam a ficar apavorados, porque eles não reconhecem que é Jesus, não conseguem ouvir a voz, não conseguem entender, não conseguem enxergá-los por conta daquela, enxergá-lo direito por conta daquela tempestade. E aí eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E aí Pedro, olha só, Pedro, o cara mais impetuoso de todos, o cara que ele tem um momento ali, fala: opa, peraí. Eu acho que Pedro ele consegue sair daquele barulho dos problemas, barulho daquela coisa toda, e ele fala assim: não, mas peraí, acho que aquele ali é Jesus. Acho que aquele ali é Jesus. Você entende que hoje você precisa pegar esse seu problema e começar assim a colocar um fone de ouvido para você parar de ouvir o barulho do seu problema? Você precisa colocar aí um óculos com desembaçador para você começar a conseguir enxergar Jesus e o que Ele tem feito no meio dessa tempestade na sua vida. E Pedro consegue, ele tem esse feeling e fala assim: peraí, é Jesus. É Jesus que está vindo lá.
E aí Jesus fala assim para eles: coragem, não tenham medo. E hoje Jesus fala para você: coragem, para de ter medo. Sou eu. Quantas vezes Deus tem dito em cima desse altar, quantas vezes Deus tem usado pessoas para falar isso para você: coragem, sou eu, para de ter medo. Mas qual barulho que você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de Jesus ou você está ouvindo o barulho da tempestade? E ele fala: coragem, sou eu, não tenho medo. E Pedro fala: Senhor, se é mesmo o Senhor, então me manda andar sobre as águas. Olha a ousadia desse homem. E aqui eu vejo dois tipos de pessoas: aqueles ousados, que não tem medo de, como foi ministrado aqui no louvor, de se jogar nas águas, de entrar mais fundo como Ezequiel foi, de entrar nas águas, vai entrando e vai, chega na cintura e chega no peito e mergulha para viver o mais de Deus. O homem ousado que não tem medo de tentar. E os que ficaram no barco. A gente às vezes fala assim: ai, mas Pedro depois ele começou a afundar. Mas ele foi ousado. Ele saiu do barco. E se fôssemos nós, quem nós seríamos nessa noite? Você seria aquele que fica sentado dentro da igreja só escutando? Ou você seria aquele ousado e fala assim: eis-me aqui, Jesus, estou indo com o Senhor? Quem seria você? Ah, mas está tudo difícil. Ah, mas está uma tempestade lá fora. E Deus está te mandando: vai. Eu estou mandando você entrar no barco. Eu costumo sempre falar aqui: você quer viver milagre? Você tem que sair do mesmo. Não vive milagre quem fica no mesmo. Você vai ficar 20 anos sentado no banco da igreja, ouvindo alguém pregar e vendo milagre na vida dos outros. Porque você não está disposto a ousar. Porque você está com medo. Gente, eu vou dizer para vocês: dá medo. Entregar a vida para Jesus, ok. Agora viver o dia a dia dá medo. Porque é você renunciar à sua vontade para fazer a dele. É você falar assim, ele te mandar ir para algum lugar que você não quer ir, e você ter que ir mesmo com medo. Vocês pensam que a gente já não passou por isso? Eu lembro até hoje, eu estava congregando no ministério, tinha por volta dos meus 20 e poucos anos. Me chamaram para ir numa vigília. Não sei quem conhece ali, eu não sei como é que chama aquela região. Ali da Avenida Ipiranga com a São João, aqui pelas bandas ali, tem uma rua que chama Rua do Boticário. E ali atrás, de um lado tem o metrô aqui da República. Aí tem aqueles cinemas, né? Aquelas coisas assim, aqueles cinemas meio subjetivos assim. E do outro lado, eu nem conhecia aquele pedaço. Tem um lugar assim, que um monte de casa, e aí tem um monte de gente de tudo quanto é lugar, jamaicano, tudo. É um lugar muito feio ali no centro de São Paulo. E uma vez eu estava participando com uma galera de uma ONG, e eu fui convidada para ir numa vigília lá. E aí foi muito engraçado, porque eu saí do metrô República com outras 2 pessoas, aí eu falei: e agora? Eu não consigo, não tinha GPS que nem tem hoje em dia, né? E aí eu falei assim pro policial: moço, onde fica tal rua? Aí ele olhou pra mim, olhou pros outros 2 e falou assim: você tem certeza que você quer ir lá? Falei: tenho. Você tem certeza mesmo que você quer ir lá? Eu tenho, eu vou numa vigília. Tá bom então, né? Aí ele pegou, me mostrou pra nós como que fazia pra ir. Pensa no lugar feio. Aí a gente entrou. Aí vimos uns carros de polícia passar, e a menina: ai meu Deus, onde é que eu tô entrando? Eu falei: gente, pelo menos tem polícia lá. Então esse é o problema. Começar um tiroteio aqui, nós estamos aqui no meio.
Eu não sei se é melhor ter polícia ou não ter. É um lugar feio. Mas Deus mandou a gente ir lá e nós fomos. Deus vai te mandar em lugares que você não quer ir. Mas nós temos que ter a ousadia de Pedro. Você pode continuar dentro do barco, navegando de boa ali, a sua vidinha. Ou você pode ousar sair do barco e viver milagre. Só que Pedro, ele é ousado, ele sai. Ele sai. E aí foi a parte que me chamou a atenção. Porque ele começa a andar em direção a Jesus. Só que de repente, ele sente o vento. Imagina aqui em São Paulo esses ventos de 100 km por hora que fez aí por esses dias, derrubando árvore e tudo mais. Já está mais ou menos nessa proporção. Ele sente o vento, ele sente as ondas, e ele começa a afundar. Na Bíblia Jesus não fala isso. Lá na série Jesus fala para ele assim: continua olhando para mim. Mas se a gente for ler a palavra, é mais ou menos isso que Jesus estava falando para ele. Porque a palavra diz que ele começou a reparar no vento. E a partir do momento que ele começou a olhar para o lado e reparar no vento, ele tirou o olho de Jesus. Se você quer viver o milagre nessa noite, se você quer viver as promessas do Senhor, os seus olhos eles precisam estar muito fixos em Deus. Você precisa parar de olhar as circunstâncias. Você precisa parar de olhar o vento. Você precisa parar, você precisa olhar só para Ele. Colossenses 3 fala sobre isso, de nós permanecermos com os nossos olhos fixos em Jesus. Nós precisamos estar olhando somente para o alto. Coloca aí para mim rapidinho, meninos, Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Vai dizer assim: portanto, vocês já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando eu olho ao meu redor, eu tiro o olho de Jesus. E essa foi a cena que me chamou a atenção. Jesus olhava para ele e diz assim: continue olhando para mim. A minha filha estava assistindo Barbie esses dias. Aí a Barbie estava andando numa corda bamba, porque a menina é fantástica, né? Ela sabe fazer um monte de coisa. Ela é ninja. E ela estava andando lá, só que ela tinha que ficar olhando para frente. Ela tinha que olhar para quem estava lá na frente. Se ela não olhasse para o lado, se ela olhasse, ela caía. Ela tinha que continuar seguindo. A nossa vida é quase isso. É você andando na corda bamba. E se você não continuar com os olhos nele, você vai cair. Por que muitos não chegam ao final? Porque tiram os seus olhos. Você precisa ser como Pedro. Você precisa sair hoje de dentro desse barco para viver os milagres. Só que você precisa ter uma coisa na sua cabeça: se você quer sair do barco, você não pode parar de olhar para ele, nem um minutinho. São os seus olhos fixos nele. E para terminar, Jesus permitiu eles passarem por toda essa situação, mas para que eles fossem transformados. Esses homens não voltaram da mesma maneira. Porque é interessante que eu comentei no início que a passagem de andar sobre Jesus acalma a tempestade assim depois, né? Perdão, foi antes.
A passagem é antes, lá no capítulo 8, quando Jesus acalma a tempestade. E é engraçado que, se você for pensar, Jesus já havia acalmado a tempestade no capítulo 8. E no capítulo 14, Jesus manda eles entrarem no barco com uma tempestade vindo. Qual era o papel deles? Poxa, Jesus acalmou a tempestade lá. Só que a diferença é que quando Jesus acalmou a tempestade lá atrás, Jesus estava dentro do barco. E agora Jesus não ia mais com eles. Só que mesmo assim, quando eles saem com o barco na primeira vez, que Jesus acalma a tempestade, quando o mar se acalma, a todos aqueles que estão no barco, eles falam a seguinte frase: nossa, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que quando Jesus acalma a tempestade pela segunda vez, porque quando Pedro começa a afundar, Jesus fala assim para ele: vem. E Jesus pega ele. E ele fala assim: Jesus, não me solta. Não me solta. A palavra diz que quando Pedro começa a afundar, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. E aí Jesus pega ele e fala assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Está vendo como Deus queria provar a fé deles? Só que Jesus assim permitiu que eles passassem por essa situação para que eles fossem transformados. Porque na primeira vez que Jesus acalmou a tempestade, eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E agora na segunda vez, quando Jesus pega Pedro e entra no barco com eles, o mar se acalma. E sabe o que eles falam? Verdadeiramente, eu vejo que tu és o Filho de Deus. Eles precisavam passar ainda por essa experiência, porque eles ainda não tinham entendido algumas coisas. Eles ainda não tinham compreendido. E assim é conosco. Cada luta que a gente passa, cada momento difícil que a gente passa, Deus, Ele vai se aperfeiçoando dentro das nossas vidas. Você vai conhecendo um pouquinho mais do caráter de Deus. Você vai começando a entender um pouquinho mais quem é Deus. Lá no capítulo 8, eles viveram uma experiência. Eles falaram: nossa, esse homem acalma até o vento e o mar. Quem é esse homem? No